E essa seca no Rio Grande do Sul, né, continua sendo um assunto aqui no JTV, óbvio, né? Porque agora chega um estudo para a gente aqui, que está em andamento, inclusive, elaborado pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a Farsul, e também a Emater, né, que dimensiona que as perdas só nas lavouras de arroz devem ficar entre 7% a 10% em todo o estado. E para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui o economista-chefe da Farsul, o Antônio Daluz, que já está conosco aqui. Antônio, muito obrigado pela gentileza de atender o Jornal Terra Viva, viu? E eu queria iniciar falando com você sobre esse estudo, né? Esse estudo já analisou, parece que 60% dos municípios, você me corrige se eu estiver errado aí com os números, mas quais as áreas já foram contempladas aí? Como é que a Farsul chegou nessa estimativa de perdas em torno de 7% a 10%, que é muita coisa, não é mesmo, Antônio? Boa noite. Boa noite, Márcio. Prazer estar contigo, com todos os telespectadores. De fato, é uma perda bem diferente, porque arroz é irrigado. Então, existe uma expectativa de que o arroz sempre performe bem em caso de estiagem, porque, afinal de contas, é uma lavoura irrigada. Só que a reportagem, agora há pouco, mostrou o tamanho do problema que nós estamos vivendo, a dimensão do problema que nós estamos vivendo. Inclusive, pessoas mais experientes têm nos trazido que esta estiagem tem potencial para se tornar a maior estiagem já registrada no estado, que a maior é da década de 40, e essa tem um potencial de superá-la. Nós estamos fazendo levantamentos junto aos nossos sindicatos rurais, que por sua vez se reúnem com as forças locais, Emater, IRGA, o próprio IBGE, as secretarias municipais de agricultura e assim por diante, e essa mensuração de perdas locais são nos informadas para a Farsul. Nós já temos mais de 100 sindicatos já com as respostas tabuladas, e nos chamou a atenção as perdas no arroz, que neste momento já estão, a média ponderada dos municípios que perderam está em 14,7%. Como alguns municípios, sobretudo os do sul do estado, estão performando bem, esse número cai um pouco de perda, em torno de 10%. Só que esta perda de 10% numa cultura irrigada é uma perda imensa. Aliás, não é só irrigada, como é inundada. Então, o que está acontecendo aqui, Márcio? Nós, primeiro, tivemos perda por falta de água, os produtores tendo que abandonar alguns talhões para salvar outros, fazendo escolhas de Sofia. E agora, mesmo nesses talhões que foram os escolhidos, a temperatura está chegando em níveis tão elevados e tantos dias consecutivos com temperatura alta e baixa umidade do ar que os grãos começaram a cair dos cachos. Então, esta perda ela é uma perda muito significativa e vem aumentando dia a dia. Só que somente isto que nós já registramos é o suficiente para que os estoques de arroz fiquem em níveis muito baixos. Mais baixos do que em 2020, quando deu toda aquela celeuma, inclusive teve escassez de produto para o consumidor, pois se tivermos essa perda dessa magnitude, talvez, se o varejo ficar prorrogando e postergando e procrastinando a sua entrada no mercado, possivelmente vamos ter problemas também de escassez ao consumidor lá adiante. Bom, rapidamente, Antônio, qual é o número aí real, né, ou o número em valores de quanto na economia pode se perder na economia do estado do Rio Grande do Sul? Nós vamos terminar nosso levantamento, Márcio, sexta-feira, junto aos sindicatos rurais. Aí teremos todos os produtos tabulados 100%. Na semana que vem, nós vamos, a partir desses dados, fazer uma projeção de impacto econômico no PIB. Não sabemos ainda qual é o impacto do PIB, mas uma coisa nós temos certeza, o PIB de 2022 do estado do Rio Grande do Sul é negativo. Nós não podemos afirmar o quão negativo será ainda, mas temos certeza que é negativo. Entendi. Tá bom, então. Eu queria dar uma forçadinha para ver se você adiantava esse número para a gente aqui, pelo menos numa margem, né? Você sabe que o jornalista é ansioso também e gosta de dar um número na frente. Tu merece esse furo de informação. Se eu tivesse esses cálculos feitos, eu falaria aqui com prazer. A única tristeza nossa é que a gente está falando de número negativo, né? Esse é o único problema. Mas, gente, eu acabei de falar aqui com o Antônio Daluz, que é o economista-chefe da Farsul. Antônio, muito obrigado pela gentileza de nos atender, viu? Eu que agradeço. Boa noite, até a próxima. Boa noite.